Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história, olha, extraordinária. Vamos falar sobre Nosso Lar. É um relato em primeira pessoa da jornada de um médico no mundo espiritual. Uma jornada que nos faz pensar no que pode vir depois da vida que a gente conhece. E a história toda a gente pode dizer que ela parte dessa pergunta central. A ideia aqui é que a chegada no outro lado, bem, não há um julgamento, sabe, com uma força externa apontando o dedo. É mais um confronto direto com a vida que a gente levou. É tipo uma consequência natural das nossas próprias ações. E é exatamente com essa sensação de estar completamente perdido que a nossa história começa. São as primeiras palavras do protagonista, o André Luiz, sabe? Ele está a descrever como se sentiu logo depois de morrer. Imagina só, sem noção nenhuma de tempo nem de espaço, só terror. Um terror absoluto e uma confusão que toma conta de tudo. Então, vamos lá para a primeira parte dessa jornada. O foco aqui é o choque inicial do André Luiz. Pensa bem, ele era um homem da ciência, um médico, e de repente o que ele encontra do outro lado desafia sim toda a lógica que ele conhecia. E aqui o contraste é gritante. Em vida, o André era um profissional respeitado. Tinha família, estabilidade, tudo certo. E depois da morte? Ele acorda sozinho, num lugar sombrio, completamente desolado. Esse lugar, como ele vai descobrir depois, chama-se umbral. É como se fosse uma espécie de zona purgatória, sabe? Olha, os detalhes sobre esse tal de umbral são chocantes. Não é só um lugar vazio, não. É um lugar ativamente hostil. O André descreve umas gargalhadas sarcásticas, sabe? Encontros com seres que parecem feras, uma fome e uma sede que não passam nunca. E o pior de tudo, uma acusação que fica martelando na cabeça dele sem parar. Suicida. E aqui a gente vê bem essa virada na história. De um lado está o caos, o desespero total do umbral. E do outro, a paz e ordem de Nosso Lar, que é o lugar que ele está prestes a encontrar. Essa transição, sabe, entre esses dois mundos é o coração da história dele. E é isso que nos leva para essa mudança na narrativa. Depois de um sofrimento que parecia que nunca ia acabar, finalmente surge uma luz. É aquele momento, sabe, em que a esperança começa aos pouquinhos a tomar o lugar do desespero. Mas o ponto crucial é o seguinte: o resgate não acontece do nada, por acaso. Ele só acontece quando o André, lá no fundo do poço, finalmente faz uma prece sincera, de verdade, ao Criador. É essa mudança que vem de dentro que permite que a ajuda de fora chegue. E ela chega na forma de um espírito chamado Clarencio. E essas são as primeiras palavras que o André ouve do Clarencio. Dá para imaginar o impacto disso? Depois de anos ouvindo só zombaria, só acusação, de repente ouvir isso é uma mensagem de compaixão, de esperança, que realmente marca o começo de uma fase totalmente nova para ele. E o destino dele? Nosso Lar. E olha, não é uma nuvem flutuando no céu, não. É uma cidade espiritual super organizada, um verdadeiro refúgio. O próprio nome, né? Nosso Lar, já dá aquela sensação de pertencimento, de segurança. Exatamente tudo o que não existia no umbral. Agora, vamos dar uma olhada em como esse lugar funciona, porque é fascinante. Nosso Lar não tem nada de paraíso passivo onde todo mundo fica à toa. Pelo contrário, é uma sociedade super complexa, ativa, com estruturas e responsabilidades muito bem definidas. Olha só essa estrutura. A cidade é dividida em 6 ministérios e cada um tem uma função bem específica. Tem desde a regeneração, que é para cuidar dos espíritos que chegam mais perturbados, até a união divina, que é o nível mais alto de conexão espiritual. Isso mostra um nível de organização social que, com certeza, o André jamais imaginou que fosse possível. E a tecnologia espiritual de lá é impressionante também. Eles não comem do mesmo jeito que a gente, a principal fonte de sustento deles é a água. Mas calma, não é uma água qualquer. Ela passa por todo um processo de energização, de magnetização e acaba se transformando num tipo de alimento fluídico. É incrível, né? Mostra como a ciência e a espiritualidade andam de mãos dadas em Nosso Lar. Bom, e agora a gente chega no momento, talvez o mais impactante de toda a jornada do André. Ele está se recuperando, está aprendendo sobre esse mundo novo, mas ainda falta uma peça no quebra-cabeça. Ele ainda não entende por que sofreu tanto, e ele está prestes a descobrir. E a ironia da situação é profunda.
Pensa só, um homem que passou a vida inteira diagnosticando os outros. De repente, é ele que recebe um diagnóstico. E não é um diagnóstico qualquer. É um que abala completamente os alicerces da identidade dele e de tudo o que ele sabia como médico. E aí vem a bomba. A mesma acusação que o atormentava lá no umbral, só que agora dita com toda a calma por um médico espiritual. Suicídio. Claro, a reação do André é negar na hora. Ele pensa, como assim? Eu lutei pela vida, passei por cirurgias, como é que eu posso ser um suicida? A explicação para isso está num conceito-chave, o suicídio inconsciente. O ponto aqui é o seguinte: para a espiritualidade que o livro descreve, suicídio não é só o ato de tirar a própria vida. Não. É o processo de destruir, aos poucos, o corpo que nos foi dado, através de abusos, de excessos contínuos. E o médico espiritual, o Henrique de Luna, detalha o caso dele, ponto por ponto. Não foi uma coisa só, foi na verdade uma combinação. Os excessos na comida, a raiva que ele sentia o tempo todo, a falta de autocontrolo e até doenças da juventude que ele não cuidou direito. Cada um desses atos-chave foi como mais um prego no caixão, um passo, mesmo que inconsciente, em direção à própria ruína. E a consequência direta desse tal de suicídio inconsciente? 8 anos. Foram 8 anos de sofrimento terrível no umbral. Até que a prece dele finalmente conseguiu romper as barreiras que ele mesmo tinha criado ao redor de si. Só aí o resgate foi possível. Depois deste choque, desse diagnóstico, aí sim começa a verdadeira cura. E o interessante é que ela não vem de tratamentos super avançados, não. Ela vem de algo muito mais fundamental. Vem do amor. É curioso, né? Apesar de toda aquela ciência, de toda a organização do nosso lar, o que finalmente começa a curar as feridas mais profundas do André é uma coisa bem mais simples. É o reencontro com a mãe dele, que já estava em esferas espirituais bem mais elevadas. E é a mãe dele que oferece essa nova perspectiva. Ela explica que a separação, por mais dolorosa que tenha sido, não foi um castigo. Foi, na verdade, uma lição. Uma lição necessária. Uma chance para os dois aprenderem uma forma de amor mais elevada, sabe? Menos egoísta e mais divina. E é aqui que a história meio que fecha o ciclo, sabe? O André descobre que as preces da mãe dele, que nunca pararam, foram a força que manteve a esperança viva. E que, no fim das contas, foram essas preces que guiaram o Clarnício até ele. O amor dela foi literalmente a sua linha de vida, mesmo quando ele nem fazia ideia. E com isso, a gente volta àquela ideia do começo. Se a vida após a morte é de fato um espelho, então a jornada do André Luiz funciona como um grande convite à reflexão, né? Qual é a imagem que a gente está criando nesse espelho? Dia após dia, com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos e as nossas ações. É uma ideia poderosa para a gente levar daqui.